Ai, 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 fala fiel, esse aqui é o canal Timão na Teoria, meu nome é Diego Parente e eu tô aqui para conversar com vocês hoje sobre esse empate do Corinthians que foi muito frustrante. Era um jogo que eu acreditava realmente que a gente iria ganhar e eu acho que o Fortaleza é sempre um bom adversário, é um time que apesar de ser organizado defensivamente, ele não é retranqueiro, sai pro jogo, sempre dá espaços e eu achava que realmente o Corinthians teria condições de fazer um bom jogo hoje e sair com uma vitória que seria extremamente importante, ainda mais jogando em casa em um campeonato de pontos corridos, mas infelizmente o Corinthians cometeu erros que já vem cometendo há muitos jogos e o Thiago Nunes vai precisar resolver algumas dessas questões que a gente vai abordar hoje. Certo? Então tá no ar mais um vídeo do canal Timão na Teoria com este aqui que vos fala, extremamente chateado, mas vamos nessa, temos que falar de jogo na vitória, na derrota e nesses empates aí extremamente frustrantes também, porque faz parte do negócio. Vamos lá, Timão na Teoria. Dancinha sem graça hoje, só para cumprir o protocolo, e vamos começar pelo começo. A escalação do Corinthians hoje foi uma boa escalação, ao meu ver. No vídeo anterior, em que eu falava para preparação para esse jogo, eu dizia da necessidade de o Thiago Nunes colocar em campo um time um pouco mais ousado do que ele vinha fazendo anteriormente, né? Thiago Nunes, depois aí de uma fase difícil, acabou aí adotando uma postura mais conservadora. Nesse jogo ele veio com uma formação, uma escalação um pouco mais ousada, né? Ele tirou o Gabriel e colocou o Ederson junto com o Cantillo, né? Tirando aquele primeiro volantão ali, aquele cara que protege a zaga de maneira mais fixa, que é o Gabriel, mas que também tem dificuldade de sair na bola, e botou ali de sair com uma bola e colocou ali dois volantes que tem mais mobilidade, mais técnica, que chegam mais ao ataque, né? Cada um na sua característica, né? O Cantillo mais de toque de bola e o Ederson aquele cara de passagem da defesa para o ataque, um jogador de mais força, de chute a gol. E ele fez essa mudança que foi sugerida por mim no vídeo anterior. E ele fez uma outra mudança interessante também, que foi colocar o Juan Oliveira, que é cria da base do Corinthians, né? Ele, na verdade, durante o maior tempo da formação dele, ele estava num time do Sul. O Corinthians adquiriu ele há poucos anos. Ele jogou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians e foi muito bem e foi promovido para o time principal e teve sua primeira oportunidade de jogar como titular hoje e jogou no lugar do Ramiro. Essa era uma outra sugestão que eu sempre fazia, né? Ramiro é um jogador muito aguerrido, mas com características defensivas e tem muita dificuldade na criação de jogadas, que é um defeito muito grande que o Corinthians tem, né? Dificuldade de criar ali jogadas onde elas se resultam em boas oportunidades de gol. O Ramiro tem muita dificuldade nisso e eu tinha sugerido que uma mudança, tinha sugerido o Matheus Vital no lugar do Ramiro, mas ele acabou colocando o Juan Oliveira, que também é uma boa aposta, um talento da base. A gente que é corintiano sempre gosta de ver os garotos da base jogando. E o Corinthians até que começa bem o jogo, sempre com a posse de bola, apertando o Fortaleza na sua zaga, ganhando territorialmente o campo, trocando as bolas, mas como sempre com alguma dificuldade. Logo nos primeiros minutos foi mais agressivo, teve alguns bons lances, inclusive o Léo Natel quase fez um golaço, bateu uma bola assim meio sem curva que provavelmente iria no ângulo do goleiro e o goleiro fez uma boa defesa. Depois teve mais alguns lances, um deles com o Jô, por exemplo, de cabeça, que passou pertinho da trave do goleiro, mas o Corinthians mais uma vez com aquele problema que parece ser crônico, que é de ter a bola, de ficar tocando na intermediária do adversário, mas não ter volume o suficiente para
concluir em gol. Veja bem, posse de bola não é a mesma coisa que volume de jogo. O Corinthians tem a posse de bola, inclusive acabou o jogo com 60% da posse de bola e vem tendo maiores posses de bola que seus adversários nos últimos jogos, né? É uma característica diferente dos times anteriores, com o Carille, com o Mano, com o Tite, onde a gente sempre tinha menos posse de bola. Agora nós temos mais posse de bola, mas a gente não consegue concluir em gol. Então nós não temos volume. Volume era aquilo, por exemplo, que o Bayern teve contra o Paris Saint-Germain. Além de ter o domínio da bola, ele consegue pressionar o time na sua defesa e levar perigo o tempo inteiro. Então o Corinthians tem a bola, mas não consegue levar esse perigo, né? Isso acontece por alguns motivos, na minha opinião. É um time novo que está sendo formado, então falta um entrosamento, aquelas jogadas de triangulação, de tabela, que só vem com o tempo mesmo, com, né, os jogadores assim se familiarizando com as movimentações, com jogadas ensaiadas e tudo mais. Tem isso, questão do entrosamento. Tem uma outra questão que é da intensidade dos jogadores se movimentarem o tempo inteiro. Quando você pega uma zaga muito fechada, não dá para você ficar estático. E o Corinthians pega geralmente times bem fechadinhos. Então não dá para você ficar guardando posição. Você tem que ficar... Domina a bola, tocou e já reaparece em um outro lugar do campo para dar continuidade à jogada. Então é uma movimentação intensa, com a bola e sem a bola. Então eu acho que essa movimentação, essa intensidade ainda está faltando para o Corinthians, né? E uma outra questão que é até mesmo da limitação do elenco, né? O Corinthians tem muita dificuldade nas jogadas de 1 contra 1, de drible, aquilo que precisa de um refinamento técnico maior, de um jogador que encara essas situações, que fure as defesas através de uma jogada individual, e isso sempre ajuda muito, né? Porque o sistema defensivo fica desorganizado quando tem um drible ali no meio, e o Corinthians tem sentido essa dificuldade. Então, no primeiro tempo, o Corinthians dominou o território, teve posse de bola, mas não teve volume de jogo e nem levou perigo ao Fortaleza. Isso é muito ruim, porque quando você tem a posse de bola e não faz gol, frequentemente os times vão desanimando, né? Vão desanimando e o time adversário vai gostando do jogo. E o Fortaleza já no final do primeiro tempo estava mais à vontade nos contra-ataques e tudo mais. Quando retornou para o segundo tempo, o Fortaleza já meio que neutralizou as jogadas de ataque do Corinthians e já estava agredindo inclusive a nossa defesa com bastante perigo, e acabou fazendo um gol aí em um dos seus primeiros ataques, né? Fortaleza atacou muito pouco. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians deu mais que o dobro de chutes. O Corinthians deu 21 chutes a gol, o Fortaleza deu só 10, o Fortaleza só deu 3 chutes a gol e uma acabou entrando. Então, no começo do primeiro tempo, o Fortaleza fez um gol, né, se aproveitando desses erros do Corinthians, que fica no campo de ataque, preenche o campo de ataque, mas sem nenhuma agressividade, sem nenhuma... sem levar realmente perigo ao gol do adversário. Então o Fortaleza pegou um time um pouco mais exposto e acabou fazendo seu gol. E aí o jogo vai perdendo aquela característica que é passível de fazer uma avaliação mais criteriosa, vai meio que para o desespero. O Thiago Nunes começou a trocar jogadores, colocou o Luan e o Matheus Vital no lugar do Juan Oliveira e no lugar do Ângelo Arauz. O Arauz, que vem fazendo bons jogos, hoje não fez um bom jogo. O Juan Oliveira entrou meio tímido. Então o Thiago Nunes trocou os dois responsáveis pela criação de jogadas. Botou o Matheus Vital e o Luan. E também colocou o Bozelli no lugar do Léo Natel. Colocou o Gustavo Silva, que não quer mais ser chamado de Mosquito, e na ponta esquerda. E aí o Corinthians, inclusive também, ele entrou no lugar do Cantígio. E o Corinthians ficou praticamente sem volantes,
ficou mais com meias e atacantes, e aí já meio que naquele desespero, porque o Thiago Nunes sabe a importância de fazer os 3 pontos dentro de casa com um time que é inferior tecnicamente, né? O Fortaleza é um time organizado, bem treinado, mas é um time inferior tecnicamente. Então era extremamente importante esses 3 pontos. O Thiago Nunes, sabendo disso, colocou o time desesperadamente para frente, colocou Bozelli e Jô dentro da área e todos os meias ali na intermediária, e acabou que em um desses abafas, em uma dessas jogadas mais assim desesperadas, o Luan acabou fazendo um golaço para o Corinthians, aliviou um pouco a tensão, porque uma derrota seria ainda mais catastrófico, mas o Luan acabou fazendo esse gol. Não sei, eu já ia dizer Salvador, mas não sei nem, sabe, não dá nem para dizer que foi Salvador, porque a salvação seria virada, que acabou infelizmente não vindo. Depois do gol do Corinthians, nós não conseguimos mais atacar, apesar de ter muitos jogadores lá na frente. O Corinthians estava completamente desorganizado. Fortaleza conseguiu controlar o jogo, inclusive ficou no final mais com a posse de bola do que a gente, que estava precisando do resultado, e o jogo acabou aí num frustrante empate mais uma vez por todos esses problemas que eu falei para vocês. Então é isso, o Corinthians está com esse problema bastante sério de ter a bola, mas não conseguir ter volume o suficiente. Vou dizer uma coisa para vocês, apesar de fazer essas críticas e de reconhecer que o Corinthians está jogando muito mal, eu ainda confio no trabalho do Thiago Nunes. Eu acho que o trabalho ainda é curto. Não sou a favor daqueles pedidos desesperados de mudança de técnico depois de qualquer fase ruim. Eu acho que teve a parada da pandemia, ainda não são muitos jogos. É extremamente importante que o time tenha essa continuidade, o treinador possa desenvolver o seu trabalho, né? Apesar de que o trabalho não está bom, o Corinthians não vem bem, mas eu acho que talvez não tenha tido tempo ainda para amadurecer como time, né? Sem contar que o Corinthians tem algumas limitações no seu elenco também, o que dificulta bastante. O próprio Thiago Nunes falou, olha, nós não temos como comprar jogadores com as características que a gente quer, porque isso seria muito caro. Então a gente vai aproveitando os jogadores no elenco, vai familiarizando eles com um novo estilo de jogo e tudo mais. Então é importante que a gente espere que os jogadores estejam mais entrosados, entendam melhor esse sistema de jogo do Thiago Nunes, que tenham a posse de bola e que saibam o que fazer com ela. Então isso vai exigir um tempo maior. Acho que depois de terminada a temporada a gente pode fazer uma avaliação definitiva se o trabalho foi bom ou não. Então o trabalho nesse momento é ruim, é fraco, mas a gente precisa ter paciência e entender que a gente não pode só analisar hoje, mas tem que analisar o que vai ser feito a longo prazo. O Thiago Nunes está fazendo uma coisa que a torcida do Corinthians sempre pediu bastante, que é investir nos jovens jogadores, né? Tá colocando o Arauz em campo, o Juan Oliveira, o Gustavo Mosquito, colocou o Ederson, que é um jogador bastante jovem ainda, de 23 anos. O Matheus Vital vem tendo bastante espaço. Então, esses jogadores, ou da base, ou jovens jogadores que não são da base, mas que ainda são bastante jovens, têm tido oportunidade. E inclusive hoje ele nitidamente quis um time mais veloz, mais leve, com a escalação inicial que ele levou a campo, né? Então a gente precisa ter paciência, né? Precisa cobrar dos jogadores empenho, interesse, envolvimento, como a gente sempre cobra do Luan, que já é um jogador já bastante, né, afamado e tudo, foi um jogador caro, que todo mundo sabe da capacidade dele. Então a gente precisa continuar cobrando, mas a gente também tem que ter a paciência para entender que um trabalho necessita de tempo para amadurecer. Mas o resultado de hoje foi extremamente ruim. Eu digo isso porque, mas está no começo do campeonato, tá, tudo bem. Mas às vezes quando você vai brigar lá na frente por uma vaga na Libertadores, é uma diferença de 1, 2 pontos, 3 pontos. E são esses pontos que a gente perde para os times mais frágeis dentro de casa que vão fazer a diferença lá na frente. Então é muito comum um time perder uma vaga na Libertadores ou já na fase de grupos da Libertadores por poucos pontos. E esse tipo de jogo de hoje, em que a gente perdeu 2 pontos,
essa conta vai ser cobrada mais lá na frente. Infelizmente, por isso que eu fiquei extremamente chateado. Eu acho que o Corinthians poderia conseguir essa segunda vitória consecutiva e ir com mais confiança para cima do São Paulo. Depois enfrenta o Goiás. O Corinthians deveria tirar pontos desses times que estão mais frágeis. Infelizmente a gente não conseguiu contra o Fortaleza. Espero que a gente se recupere e que consiga esses pontos nos jogos que estão vindo por aí, né? Então, pessoal, essa é a análise do jogo. Bastante frustrante, mas é isso aí. Vamos esperar que as coisas melhorem para que nos próximos vídeos a gente possa aí estar mais alegres e trazendo boas notícias e falando sobre a evolução do Corinthians, que uma hora virá, né? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. E aí, obrigado. Eu já ia esquecendo. Por favor, curta o vídeo, comente aí, diga o que você achou do jogo para a gente trocar ideia. Eu sempre respondo. E também se inscreva no canal para estar recebendo todas as novidades. A gente sempre está fazendo os comentários do jogo aqui e também trazendo comentários de todas as notícias aí que cercam o Corinthians. A gente está muito próximo aí de ter os naming rights. Eu estou sempre falando deles, explicando as novidades. E façam isso também, viu? Se inscrevam no canal e acompanhem os vídeos. Um abraço e até o próximo. Espero que seja um vídeo mais alegre, viu? Valeu, pessoal!